vamos seguir aqui, Felipão, porque a CBF tá passando vergonha de novo, né? Aí sim, agora vamos falar de coisa importante. Vamos aí, ó. A CBF encerrou negociação com Carlo Ancelotti, Felipe. Após o Real Madrid dificultar a liberação, dirigentes da entidade e treinador decidem dar fim às conversas. Jorge Jesus é o favorito para assumir. Tem novidade com relação a Abel, que eu vou falar daqui a pouco também. Mas essa matéria é de ontem à noite, tá? E diz aqui o seguinte: o acordo encaminhado entre Carleto e CBF caiu depois de ganhar um obstáculo importante, o Real Madrid. Ciente do acerto do italiano para assumir a seleção brasileira, a diretoria do clube espanhol fez jogo duro e não quis pagar a multa rescisória da demissão de Ancelotti, que tem contrato com o Real Madrid até junho de 26. Assim, a CBF encerrou a negociação com o italiano. Quando eu li isso aqui ontem, qual que foi a minha conclusão? Eu falei, calma que eu acho que isso pode ter uma reviravolta. E por quê? Porque pensa o seguinte, eu entendo o Real Madrid ter ficado puto com a negociação do Ancelotti com a CBF e pensou, tá bom, você vai pro Brasil, você não vai ficar desempregado, então não tenho por que te pagar a multa. Te libero de graça, você já tem outro trabalho, vocês estão negociando mesmo, o Fabrício Romano tá dando a notícia, vocês que se acertem. O Ancelotti, pelo contrário, ele fala, não, se não me pagar a multa, eu fico no Real Madrid até 26. Só que o Real Madrid não quer o Ancelotti. O Real Madrid quer o Xabi Alonso. Já estão conversando também em paralelo. Então o que eu imaginei? Falei, bom, a CBF está dizendo que encerrou as negociações com o Carleto para dar um sinal para o Real Madrid, via imprensa mundial, de que não tem mais nada. Então o Real Madrid, ou ele mantém o Ancelotti até o ano que vem, que não vai acontecer, o Ancelotti não vai ficar no Real Madrid, ou eles pagam a multa, o Ancelotti fica livre e então a CBF retoma mais uma vez, pela terceira vez, as negociações com o técnico italiano. Então, quando saiu essa matéria ontem, eu não dava como taxativo o fato do Carlo Ancelotti não vir. Só que isso mudou hoje. Isso muda hoje, porque hoje temos aí, Felipe, um novo elemento na história, que não é só sobre a multa do Real Madrid. Isso aqui, Felipe, ó. Aí tem essa matéria, que essa é de manhã, deixa eu colocar aqui, ó, do Caê Mota. De manhã não, saiu na madrugada, de 2 da manhã, mas ela foi atualizada 2 horas atrás. Triplo do salário da Arábia e jogo de paciência com o Real minaram o acerto de Ancelotti e CBF. O maior salário do futebol brasileiro e provavelmente entre os técnicos de seleções não foi suficiente para que Carlo Ancelotti colocasse em prática o acordo para dirigir a seleção brasileira. A dificuldade para acertar a rescisão com o Real Madrid, somada à cifra astronômica de mais de 225 milhões de reais por ano, oferecida por clubes sauditas, emperrou as negociações e fez com que a CBF encerrasse as conversas. A urgência por um substituto para Dorival já em maio fez com que a entidade descartasse novamente o risco de ficar sem Carleto, como aconteceu há 2 anos. E aí entrou um terceiro elemento, Felipe. Aqui na matéria fala, quer ver, ó, a sinalização da CBF era um contrato de 40 milhões de dólares por ano. Perdão. Os clubes árabes querem pagar 40 milhões de dólares por ano. 225 milhões de reais. Já a CBF ia pagar 10 milhões de euros por ano. São praticamente aí 4 vezes menos para o Ancelotti. Então não é assim, repito, se fosse a questão da multa do Real Madrid, era só ficar quietinho, esperar, porque o Real Madrid ia ter que mandar embora o Carleto, porque o contrato dele vai até o meio do ano que vem. Então se eles querem ter um planejamento bom e rápido com o Xabi Alonso, eles tinham que se livrar do Carleto. Era só esperar, se livrou, traz. Mas me parece que essa questão dos valores astronômicos oferecidos pelo Carleto, que na verdade foram a situação que minou o acerto com a CBF. Eu entendo, ele tá já em reta final de carreira, que ele vai ganhar muito mais na Arábia, mas o Carleto não é um cara pobre, né? Muito pelo contrário. Acho que é um cara que já ganhou uma grana na vida aí. Eu, sinceramente... Tem algumas coisas parceladas? Eu, sinceramente, lamento muito se ele for para a Arábia Saudita em detrimento da seleção brasileira, ainda que seja para ganhar 4 vezes mais.
Porque era uma chance. O que ele vai. Quando ele aposentar, ele poderia ter. Falar, caralho, treinei o Real Madrid, treinei o Milan, treinei na Premier League, o Chelsea e treinei a seleção brasileira. O cara trocar isso por um clube saudita, eu acho triste. Triste. Até pra ele, como treinador de futebol, sabe? Como carreira. Ia ser muito mais. Mas assim, o dinheiro parece que tá acima de tudo pra muita gente, inclusive pra gente que já tem muito dinheiro. Mas pô. Enfim. Vivemos num mundo capitalista, não? Pois é. É isso que eu tento combater aí, Felipe. Camisa vermelha, irmão. Também, cara. Mas... Comida no prato do trabalhador. É isso. Classe e fora 6x1. Vestindo vermelho. E Tô brincando. Pode ser a camisa do Arsenal, do Inter. Tô brincando. Mas enfim, realmente sinto muito por isso, assim. Eu acho que mas é a escolha do cara. E se é a escolha do cara, foda-se o cara, assim. E aí a gente vai pra onde agora, né? Eu acho, sinceramente, tá? Eu acho que ainda não está definido 100% isso aqui. Eu acho que a gente pode ainda ver uma reviravolta. Eu sinto isso. Cara. Eu sinto isso. Eu acho que a CBF, mais uma vez, acabou... Por mais que tenha suas explicações do não do Ancelotti, mais uma vez a gente ficou a Deus dará, né, cara? É o que eu falei aqui, velho. Falei algumas lives atrás. Eu só acreditaria vendo, só acreditaria quando tivesse a coletiva de apresentação do Carlo Ancelotti. Mas, Felipe, você acha que negociar com o Ancelotti e não trazer o Ancelotti é uma vergonha, como muita gente tem dito? Pra CBF? Cara, eu acho que falta... Sei lá, cara, eu não consigo confiar nesses caras, velho. Não, tudo bem, mas você acha uma vergonha? Porque o PVC tava indignado, falando que a CBF se submeteu a mais uma vergonha mundial não acertando com o Ancelotti, assim, eu vi o vídeo dele. Porque parece que o Ancelotti tratou a seleção, a negociação, como algo... não, tá bom, eu vou. Não, beleza. Não, vou sim. Aí apareceu alguma coisa... Melhor? Minimamente melhor do ponto de vista monetário. Aí ele, falou CBF, obrigado aí. Obrigado, Edinaldo. Obrigado, Brasil, tamo junto. Mas isso envergonha a CBF? Parece que a seleção nunca foi uma prioridade pro Ancelotti. O Ancelotti meio que ditou a narrativa das negociações ali. Nunca foi colocado na parede. E aí, irmão, você vai fechar ou não vai? Não vai? Então beleza, valeu, tchau, nós somos a seleção brasileira. Um abraço. Ô, Jesus, vamos conversar aqui. E acabei de ver aqui notícias no Twitter do UOL que o Jesus tá meio puto também com que ele foi colocado em banho-maria ali pra ser o segundo, plano B. Ele queria o quê? E aí... Ele queria o quê? É o que eu digo, cara. Se você tá negociando com o Ancelotti e sente que ele tá, não, eu vou, aí amanhã não vou, amanhã eu vou. Cara, chega e dá um ultimato, ô italiano, você quer vir ou não quer? Não, então obrigado, tchau. Isso parte pra outra. Agora ficou 2023 inteiro esperando esse cara, passou mal vergonha, garantiu, agora vai. O Ancelotti tá vindo. Não, agora ele vem. Não, agora não vem mais. Caralho, velho, que loucura, velho. Que bizarro. Se é o meu time negociando com um treinador assim, eu fico puto, uma subserviência do caralho. Agora, você quer trazer o Jesus? Tenha convicção, tenha convicção. Felipe. É o Jesus? Então é o Jesus. É o Abel? Então é o Abel. Mas não tem convicção, não tem, fica surfando na onda, assim, tá ligado? Parece que tá perdido no oceano. É essa a impressão que me passa. Não, eu entendo isso, eu acho que é um planejamento, todo ele é muito ruim, eu assino embaixo tudo que você falou. Agora, do ponto de vista de ser vergonha, eu acho muito mais vergonhoso ter o Diniz na seleção. Eu acho muito mais vergonhoso. Exato. Eu acho muito mais esse papelão aí de eu acho vergonhoso o Ramon Menezes. O Diniz, ele veio com a premissa de esperar o Ancelotti, velho. E aí, no meio do caminho, o Ancelotti não vinha mais. E aí, quem vai ser o técnico? O Diniz contou no GE lá na entrevista como que o Edinaldo demitiu ele, cara. Esse é o Edinaldo. Esse é o Edinaldo. Essa é a CBF dele.
É a CBF que liga pro treinador e demite ele pelo telefone, pô. É. Que não tem a hombridade de chegar e tete a tete com o cara e falar, ó, não contamos mais com você. Pô, peraí, cara. Essa é a CBF que fica caindo no discurso do Ancelotti, que tá Beleza, lá no Real Madrid, bem mas se estabilizado. demitiu o Diniz por telefone, se a CBF ligar pro Diniz hoje e contratar ele vai ou não vai? Vai, mas aí... Então, cara, então assim, velho, assim, os caras sabem o que é a CBF, sabem que aquilo é um lixo e os caras mamam na CBF. Então Mas quando o cara não vai assumir, o cara vai perder essa oportunidade. Você é técnico de futebol. O treinador Rodolfo Gomes. O Muricy negou. Te liga, o Muricy negou. O Muricy negou por outras questões, né? Não, ele negou porque o Ricardo Teixeira, você lembra muito bem na conversa com o Ricardo Teixeira lá, que falou, não, que você que vai ter que se demitir do Fluminense, eu não vou falar com ninguém. Você chega lá e se demite. Mas o que aconteceu? O Ricardo Teixeira mudou o discurso, falou uma coisa uma hora, depois falou outra. Sim. O Muricy é um cara sério, que palavra não faz curva com ele, tá certo. Mas aí que tá, você mandou o Muricy embora por telefone. E aí você chega no Muricy e fala, Muricy, quero te contratar. Você vai ouvir um belo de um vai tomar no seu cu. Eu acho que o Diniz não tá nem... O exemplo do Diniz acho que nem cabe. Não, eu tô dizendo, eu tô só usando o exemplo do Diniz pra te dizer que a CBF sempre foi isso, sempre vai ser isso, e 99% dos técnicos com Muricis da vida, que são pontos fora da curva, vão continuar aceitando. Então a gente acha vergonhoso quando o Ancelotti nega, como se, ai meu Deus do céu, eu não acho vergonhoso, eu acho vergonhoso não tentar o Ancelotti num momento como esse. Você vai tentar... já tentou em 2023 e o cara... Mas ele renovou o contrato com o Real Madrid, agora era diferente. Mas as informações iam para o outro lado, isso que eu tô falando, a informação ia para... Pô, Ancelotti, agora a gente cravou aqui, baseado em informações de jornalistas sérios, que cravaram também. Um deles, o próprio Fabrício Romano, que é condecorado aí e tal, não sei o quê, o jornalista do mundo, etc. E caras grandes aqui do nosso jornalismo esportivo brasileiro, caras com história. Não, o Ancelotti vai vir, tá vindo. Já tinha notícias dele e da esposa se despedindo dos jogadores do Real Madrid, nos vemos no Brasil, etc. E aí, o cara simplesmente, não, putz, não vou não, Brasil, vou pra Arábia, tá? Obrigado, tchau. Vai, cara, sinceramente, eu falo aqui há um tempo já, eu acredito que vai ser Jorge Jesus o técnico da seleção brasileira. Eu acho que vai ser o Mister. Eu acho que vai ser o Mister. Eu posso ser bem sincero? Eu duvido. Eu duvido. Pra mim pode ser que não seja o Abel. Acho que vai ser. O Abel? Acho. Mas eu tenho certeza, independentemente de não ser o Abel, o Mister não vai ser. Porque eu acho que hoje a CBF leva ainda... Pra mim é tristeza. E eu não concordo com isso, mas leva ainda muito em consideração a opinião do Neymar. E o Neymar não quer o Mister. Eu duvido que a CBF vai comprar essa briga com o Neymar, cara. A gente deu notícia semana passada que o Edinaldo e o Neymar se falam, cara. Sim. Então esquece Jorge Jesus da seleção, cara. Vai me surpreender demais. O Ricardo, não odeio o JJ nem fudendo, eu amo o JJ. Eu só queria ele e o Abel como treinador. O JJ. Amo o Abel. Abel, você é foda pra caralho. Você tem que ficar no meu time. Mas, cara, treinador pro treinador, o Jesus é mais treinador. Mais treinador. E joga um tipo de jogo que eu acho que tem mais a ver com a seleção brasileira. Não, mas aí a questão do tipo de jogo, ele pode ser competitivo de diversas formas. Sim, mas eu queria ver um jogo mais moleque. A gente não sabe se o Jesus vai conseguir repetir o estilo de jogo do Flamengo histórico de 2019. Não, se ele não conseguir, fora. Tomara que repita, mas se ele fizer um time, que a gente não tem um time desde 2022, quando o Tite saiu. Esse é o ponto. E Felipe, falam aqui... Ponto. Não temos time. Tivemos uma bagunça na CBF, presidente afastado por assédio sexual, caralho. Veio esse Edinaldo aí, 3 treinadores interinos, que na minha opinião o Ramon e o Diniz foram interinos, o Dorival foi um fracasso, não tinha tamanho pra seleção ainda. A gente tá aí no adeus dará, cara. A gente tá à deriva. Não, então, e acho que falta um treinador. Então, o Jesus é um treinador, o Abel também é. Assim, acho que pro momento de carreira o Abel não tá tão preparado pra seleção brasileira, na minha opinião. Eu vou dizer o que eu acho que vai acontecer.
Eu acho que o Jesus não vai ser nem considerado pela CBF, embora vá sair notícias aí. Eu não acho que o Jesus, a CBF... Porque se a CBF quisesse o Jesus, ela já tinha trazido há muito tempo. Eu, sinceramente... E outra, agora o Jesus tá eliminado da Champions Asiática, que era o pedido que ele tinha feito lá. Esperar o fim da competição. Então... O Luiz Gustavo comentou: primeiro jogo com 6 laterais, o grande público mata o Abel. É tipo isso, pô. Então, e aí, Felipe, nesse sentido, eu acho que o Jesus não vem. A não ser que, se ele não for contratado nos próximos 7 dias, esquece. E com essa questão do Neymar, eu duvido que o Jesus vai vir. Duvido. Acho que o Abel, ele já disse que ele não fechou as portas, né? Então, pra ele seria uma honra, mas etc. eu acho que ele não vai. Eu acho que ele negaria a CBF diante da agora de estar bem com o Palmeiras e poder renovar até 27. Eu acho que o Abel negaria também a seleção e para ficar no Palmeiras. É o que eu acho. E aí eu acho inteligente. E aí eu acho que surge um outro nome que esse não negaria o Brasil. Brasileiro? Brasileiro. Rogério Ceni. Rogério Ceni. Escutem, cara. Esperem e verão. Esperem e verão. Esperem e verão. E olha, e os caras não sequer cogitarem o Klopp. Isso é uma coisa que eu não entendo. Não entendo. Não irem atrás dele, né? Não irem atrás dele. Isso pra mim é mais vergonha do que tomar toco do Carlo Ancelotti. Ou o próprio Guardiola, né, cara? O Guardiola renovou, tem contrato lá e tal, renovou, tudo mais, não vai sair. Agora o Jürgen, cara, tá aí no Red Bull, tá ligado? Eu acho que o Klopp, a gente já falou sobre isso. Né? Então, nem vale a pena discutir nome por nome, mas assim, a questão é essa, o que vai acontecer? E aí tem informação, tal. O André Hernan deu, mesmo com o Jorge Jesus sendo o foco, um nome que tem muita força com o presidente de Naldo é de Abel Ferreira. O treinador do Palmeiras é bem visto nos bastidores. Eu acho que o convite ao Abel vai acontecer. E vai acontecer antes do convite ao Jorge Jesus. Eu acho que vai haver uma proposta oficial da CBF nos próximos dias ao Abel Ferreira. Acho, o Mauro César deu que o plano da CBF, nesse caso, seria ter o Abel Ferreira nos próximos jogos das eliminatórias emprestado. Ele voltaria para o Palmeiras para jogar o Super Mundial. E depois do Super Mundial assumiria a CBF. Acho que pode haver uma coisa na casa dessa proposta, mas eu não consigo enxergar o Abel topando trabalhar com o Edinaldo na CBF. O Abel é muito... E nem o Rogério Ceni, cara. O Rogério tem as minhas dúvidas. O Rogério menos, cara. Eu tenho as minhas dúvidas. Pela postura dele, pelo estilo dele. É um cara que precisa de respaldo, que precisa de profissionalismo do lado. O próprio Abel Você vê ele negando o Brasil? Você vê o Ceni falando não quero? Você vê isso, você enxerga isso? Ele comentou, trouxe aqui Não, mas porque ele sabe que não vai ser ele, né? Ele comentou que tava, tô feliz no Bahia, etc, etc. Cara, e assim... Não vejo o Rogério também preparado para ser técnico da seleção. Apesar que, pô, o Ramon foi, né? Então aí a gente banaliza o cargo de treinador da seleção. Com todo respeito ao Ramon, mas, pô, é real. Pô. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu não vejo o Abel aceitando. E eu não vejo o Jesus sequer sendo convidado. Posso estar errado. Gostaria de estar errado porque eu gostaria de ver o Jesus. Você não tem Ancelotti? Pra mim é Klopp, tá? Mas se você não tem Klopp, é Jesus. Aí depois, se você não tem o Jesus, é o Abel. Mas eu acho que o Brasil não vai tentar o Jesus por conta do Neymar. Eu tenho convicção disso. E aí vão tentar o Abel. E aí, Felipe, assim, torça pra eu estar certo pro Abel negar a seleção. Porque se ele abandonar o Palmeiras depois do Super Mundial, a chance do Palmeiras não ganhar absolutamente nada e você ver realmente o poder dessa janela, de fato, é muito grande. É muito grande. Porque aí você trazer... Quem que o Palmeiras traz depois do Mundial? Vai ter tempo ali. Né? Ter tempo não, porque vai estar disputando o Mundial. O Palmeiras não vai parar, pô. Então. Vai parar se for eliminado no Mundial, né? Na oitavas. Vai acontecer. Então, vai ter, sei lá, umas 2 semanas. E nesse período, imagina, o Abel na seleção faz o quê? Corre pra onde? É a semana de chamar o Mr. Voivoda, né? Será que o Cebola vai comandar o time contra o Santos? Comanda. Provavelmente. Cebola é bom, cara. Cara, não dá pra pensar em efetivar o Cebola?
não sei se ele tem tamanho para ser o técnico, mas Ele não aprendeu nada com o Abel em 5 anos. o recorte que ele teve com o time antes do Abel chegar ali nos 5 ou 6 jogos que ele teve no hiato antes do Abel chegar, ele foi muito bem. Então. Ele acertou o time. O Luxemburgo deixou um mar de nada. O Cebola assumiu, perdeu um jogo pro Fortaleza e depois ganhou do Atlético Mineiro do Sampaoli, amassando no Allianz. O Sampaoli era líder daquele brasileiro de 20 e o Palmeiras ganhou com o Cebola no comando, enfim. Mas assim, é loucura, cara. Pensar um Palmeiras sem o Abel Ferreira hoje é... Cara, seria a pior coisa pro Palmeiras. Nas pernas, assim, perder o Abel nessa condição seria brutal, cara. Pois é. Brutal. Uma coisa é E você assim, não renovar o contrato, perder no final da temporada, beleza. Outra é assim. E assim, pelo jeito que as informações têm surgido, nosso palestra soltou essa semana aí que o empresário do Abel tá vindo ao Brasil para justamente já iniciar as tratativas de uma renovação, a princípio, até o fim do ano que vem com o Palmeiras. Mas ao mesmo tempo também, o Abel, quando foi perguntado sobre seleção brasileira, o olho dele brilhou, cara. Você vê ali que o cara ficou... Abriu aquele sorriso e tal. Não sei, não fui procurado ainda, mas... Pô, cara, o cara ficou... Ele ama o Brasil, cara. Ele ama o Brasil. O ídolo dele é o Tele Santana, a seleção de 82, o Ayrton Senna. Eu confesso que seria interessante, pra dizer o mínimo, poder torcer uma vez na vida pelo Abel. Seria curioso de ver se ele manteria o personagem ranzinza das coletivas, arrogante, ou se ele seria o Abel que todo mundo no CT ama, assim, que é o cara que trata todo mundo igual, desde o porteiro até o presidente. Assim. Aí o Abel fazendo coletivo e dizendo: muito feliz em chegar aqui na CBF, nessa seleção histórica, ainda mais agora, jogando com a segunda camisa, que é muito igual a de Portugal, vermelha. Então eu tô jogando pelos meus 2 países simultaneamente. Abraço me lembra a Revolução dos Cravos, né? Ele já já era. É isso, Felipe, vamos esperar.